Mulheres Antenadas. Olá! Esse é mais um episódio das Mulheres Antenadas. E hoje nós trouxemos dois convidados com um tema pra lá, no mínimo, curioso. O estudante de física Jonathan Campos e o seu professor Ricardo Plaza. É um prazer tê-los aqui conosco no nosso podcast Mulheres Antenadas. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado também. Que legal, gente. É um prazer ter vocês aqui. E antes de começarmos, eu quero agradecer a todos os patrocinadores que apoiam esse projeto maravilhoso. Então, vou começar aqui pela Miriam Ineide, da VM Saúde, Roberta Esteavineve, Advocacia, Gisélia Cabral, diretora sênior da Mary Kay, Mari Luce, da Decora Brasil, Priscila Michele, da Mary Kay, Regiane, da Arte Merengue, Paulo, da Anglo Consórcio, Babi, da Adocica Pipoca Gourmet, Cristiane, do Soul Gaia Terapia, Tamara, da AutoBX Personalizado, Lili, da Unifavene, Estúdio Jussiara Bernardino, a Ju dos Cílios, a Daiane Galdino, que é especialista aí em make de noivas e também penteados, o Estúdio Thaís, a nossa fotógrafa oficial, Daiane também, a nossa maquiadora oficial, e agradecer também, né, nossa equipe, Exatamente. que é o Tô na Mídia. Então, muito obrigada por todo o apoio. E vamos começar um bate-papo, porque é curioso, né? Hoje o assunto é bem curioso. E para nós é um assunto até inédito, né? Demais, né? Então, vamos lá. Então, para começar, a primeira pergunta, para a gente aquecer aqui, gostaríamos que cada um de vocês se apresentasse brevemente, né? Jonathan, você pode nos falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho na divulgação científica e o professor Plaza, né, sobre a experiência como professor, orientador de pesquisa. Fique à vontade. Bom, né? Eu estou fazendo uma iniciação científica, né? Eu tenho uma bolsa do CNPq para poder estudar e estou fazendo uma pesquisa sobre o tema de cosmologia, cosmogonia e educação científica, que é justamente estudar sobre como podemos ensinar sobre a formação, a origem, a evolução e desenvolvimento do universo como um todo, dentro de salas de aula, para público leigo em geral, usando, através disso, algo que é um pouco mais próximo, que é os mitos de criação, que são as cosmogonias, né? As histórias que nós escutamos desde sempre, dependendo da cultura, dependendo da região, nós escutamos essas histórias. Então, como podemos juntar uma coisa a outra para poder misturar os conhecimentos e produzir ali um novo conhecimento que abrange o conhecimento científico moderno, né? Então, é sobre isso que está sendo a pesquisa que estou fazendo. Muito legal. E qual que é a universidade que você está, Jonathan? O Instituto Federal de São Paulo, aqui do campus de Caraguatatuba. E o Legal. Professor Ricardo, como que é trabalhar nessa área? Então, primeiro eu queria agradecer, né, o convite da Linda e da Dani, né? Queria ressaltar a minha felicidade em estar orientando a pesquisa do Jonathan, que é um jovem talentoso, né? Tanto nas ciências exatas quanto nas ciências humanas, ele tem essa polivalência que é muito importante, né? Agradecer também a equipe de organização aqui que vocês falaram, está super agradável aqui, né? Que bom! Tá, aqui geralmente no litoral, de tarde, né? Está gravando de tarde, é mais quente e tal, mas aqui na sala onde está sendo gravado, eu nunca tinha participado antes de um podcast, Legal, que legal. tá super agradável. Então a equipe também tem que parabenizar, como Com vocês certeza, parabenizaram, né? sim. E eu sou professor de física aqui do campus de Caraguatatuba, do Instituto Federal de São Paulo, aqui no litoral norte paulista, né? E eu me envolvo muito com dois cursos superiores que a gente tem aqui no nosso campus, né, na área científica, que é o curso de licenciatura em física, que funciona de noite, e o curso de licenciatura em matemática, que funciona de manhã. Os dois são cursos presenciais de 4 anos, voltados para jovens que queiram estudar e se desenvolver nessas áreas científicas, que são importantes, né, como outras áreas, mas são importantes para o desenvolvimento de qualquer país. O curso de licenciatura em matemática aqui no nosso campus começou em 2011 e o de licenciatura em física em 2017. O nosso campus do Instituto Federal de São Paulo começou em 2007. Então, eu venho procurando, desde que esses cursos começaram, mas particularmente desde que o curso de física começou, a estimular jovens como o Jonathan, né, que se interessam pelo conhecimento em áreas específicas de física, de ensino de física,
E há muita procura, professor Ricardo? Ó, pro curso não tem muita procura, É né? mesmo? Inclusive, é uma boa notícia para quem não tem nota muito alta no Enem, né? Dá para conseguir Que passar consegue tranquilo. entrar muitas vezes. É incrível. Por exemplo, na turma do Jonathan, né, que ele está no primeiro ano do curso de licenciatura em Física, tem um rapaz, né, o Valtinho, né, que ele veio de Sergipe estudar aqui. Caramba! 2.000 quilômetros. E muitas vezes as pessoas aqui do litoral, né, norte de Caraguá, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela, não fazem, não sabem, não querem se dedicar, né? E é um curso com bastante qualidade. A gente tem um laboratório de física super bem equipado, temos professores doutores envolvidos e a gente, particularmente para terminar essa introdução, né, eu tenho procurado, eu e outros professores, orientar projetos de iniciação científica que são espécies de pequenos projetos de pesquisa que os alunos fazem durante a graduação, durante o curso superior, e que começa a habilitar eles para sonhar mais depois em fazer um mestrado, um doutorado, e se transformar num pesquisador, num profissional academicamente apto, né, para desenvolver pesquisas e orientar professores depois, né? Então, é esse o papel e é isso o trabalho que eu faço com o Jonathan, orientando a iniciação científica dele. É incrível, né? Porque a educação transforma, né? A gente sabe. Com certeza. E o quanto nós precisamos de pesquisa, aí a gente pode até ver na parte, né, não que seja sua, mas, por exemplo, na pandemia, né? Quão foi importante os pesquisadores e cientistas. Mas a gente vai começar agora com uma pergunta bem tranquila, assim. Só para começar, né? Só para começar, eu não sei quem que vai responder, mas assim, não sei se acho que vou testar o aluno, né? Vou testar o aluno. O Jonathan é muito bom, né? Eu vou colocar ele sempre que possível na frente minha, porque ele já prepara e tudo. E ele tem tudo na ponta da língua, então pode colocar ele. Então vamos abusar do Jonathan. Jonathan, uma pergunta simples para a gente começar. Lá vem. Como o universo começou? Pergunta bem simples. Que pergunta simples, né? Bom, como o universo começou? Isso nós também queremos saber, né? O que a gente sabe atualmente, né? Na verdade, o legal da ciência é que ela está sempre se renovando, né? Há um século atrás, né? Antes de Einstein, a gente tinha a ideia de que o universo talvez ele fosse eterno, infinito, né? Não mudasse nunca. Mas conforme foi havendo avanços e descobertas e comprovações científicas a partir de observação do universo, a partir das formulações matemáticas, a gente percebeu que o universo ele não é estático, nem tem essa característica de ser infinito e eterno, e sim que ele é dinâmico, o que isso significa? Que ele vai se modificando com o tempo. Então, o estado que o universo ele é agora não é o estado que ele foi há bilhões de anos atrás. Então, o que nós descobrimos? Que o universo ele está em expansão. E que se ele está em expansão agora, e isso a gente consegue ver através da distância de galáxias, a Fisicamente, em expansão. Fisicamente, o universo ele está ficando cada vez ele maior. Estica. Como um balão, entendeu? Ele está inflando, entendeu? E a gente consegue saber disso como? O Hubble, se não me engano foi o Hubble, ele ao medir a distância de galáxias, ele percebeu que as cores, porque cada elemento químico ele tem um tipo de cor específica, e a gente sabe quais são as cores de todos os elementos. E quando você olha para algumas galáxias, você sabe que cores você deveria ver, e essas cores estavam indo mais para o vermelho. Isso em física a gente chama de efeito Doppler, que é basicamente as ondas de luz se esticando. Isso mostrava que as galáxias estavam se distanciando, elas estavam ficando mais avermelhadas, porque as ondas estavam se esticando. Isso não era com uma galáxia, era com praticamente todas, entendeu? Qualquer galáxia que você olha ao redor, todas estão se distanciando. Aí, por quê? Porque elas não gostam da gente? Aqui tem humanos, né? Então, talvez... Estão se repelindo. Estão se Humanos repelindo. revoltados. E o que se concluiu a partir dessas observações é que o universo ele está se expandindo, está se afastando. Então, se você voltar, regredir no tempo, você descobre que o universo um dia já foi muito compacto, muito denso. Até por medições de temperatura do universo. Tem várias evidências que mostram que o universo atualmente ele está expandindo, esfriando aos poucos, e que ele já foi um dia muito quente e muito denso. Entendeu? E então, aí, no extremo disso, a gente diria que foi o Big Bang, né? Que é o momento onde o universo estava completamente denso e aí ele começou a expansão, né? Então, é isso que significa, né? O Big Bang quando a gente fala de começo de universo. Mas tem controvérsias. Tem controvérsias, né? Eita.
Ah, deve ter mesmo, né? Recentemente a gente teve uma webconferência com um físico brasileiro, um cosmólogo brasileiro, o professor Mário Novello, que ele defende uma teoria diferente de que não houve esse momento de extrema densidade onde o universo estava todo comprimido em um átomo, e sim que o universo ele passa por ciclos de compressão e aí depois ele dilata novamente. A gente estaria nesse período de inflação. Mas daqui bilhões de anos o universo ele iria de novo se comprimir e depois iria dar um novo Big Bang, né? Que é o que ele chama de Big Bounce, né? O universo ele vai inflando e desinflando. E, bom, para descobrir isso aí a gente precisa de mais pesquisas ainda. Precisa de sim. mais alunos, mais professores? Exatamente, mais pesquisa, mais alunos interessados, né? Que legal. Mas a gente trabalha muito com mulheres, né? A gente trabalha com empreendedoras e a gente vê que está cada vez mais crescendo o envolvimento de mulheres em diversas áreas, né? Agora, em relação à ciência, né? Qual é o papel da mulher na ciência ao longo do tempo, né? Ela tem muita procura. E o papel dela na ciência é recente, né? Ou ela já está há Exatamente. muito tempo na ciência? Ó, eu tenho, por exemplo, duas minhas orientadas, que nem o Jonathan com bolsa de iniciação científica, uma pesquisando esse ano de 2023, a Lívia pesquisando sobre mulheres na história da matemática e a Carmen pesquisando sobre mulheres na história da física, né? Mulheres que se destacaram, né? Depois talvez o Jonathan pode falar um pouquinho sobre alguma dessas mulheres, mas é importante a gente estar pesquisando, estar incentivando. Tem algumas áreas científicas que têm maior presença das mulheres. Por exemplo, biologia é uma área que usualmente tem maior presença das mulheres, mas as áreas chamadas STEM, né? Science, Technology, Engineering e Mathematics, né? Então, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, elas costumam, por vários fatores, né? Não ter a presença de muitas mulheres. E é importante políticas públicas que, de alguma forma, incentive com bolsas, de alguma forma, fazendo elas se sentirem que aquele é o local delas também, né? Porque quanto mais diverso for, né, mais ideias surgem. Então, a diversidade, ela não é só uma questão politicamente correta, eu entendo que é importante politicamente, mas ela também, para a ciência, é importante, porque com pessoas de diferentes gêneros, diferentes classes sociais, diferente cor da pele, diferente cultura, diferentes origens étnicas, ou até de países diferentes, a gente consegue achar a probabilidade de achar soluções para os problemas científicos é muito maior, né? Mas eu vou passar a palavra para o Jonathan, que ele pode falar um pouquinho sobre a importância histórica das mulheres As nas áreas mulheres científicas. na ciência, né? Não é recente, né, que o papel das mulheres. Na verdade, a ciência sempre foi feita junto com as mulheres. O problema talvez seja no destaque que foi dado a elas, né? Existe ao longo dos séculos, né, muita repressão para que as mulheres pensassem por si só, né? Inclusive, filosoficamente, houve essa discussão se as mulheres tinham a mesma capacidade de racionalização do que os homens ou não. Coisa, né? Então. E Poxa vida. durante a Idade Média, a grande parte do pensamento filosófico era influenciado por Aristóteles, que era justamente um filósofo que pensava que as mulheres não tinham a mesma capacidade racional do que As os mulheres homens. não tinham pensamento. Que aquele papo de que as mulheres são mais emotivas, os homens mais racionais, veio dessa intriga aí. Então, mas só Mas que... aí o homem, então, ele só caça, né? Então. aí depois veio a história Se for nessa frase, assim, né? Aham. As mulheres... E o homem só caça, ele não pensa também. A mulher cuida. É algo sem sentido, né? Porque se você for pegar historicamente, a gente vê que as mulheres sempre tiveram um papel muito importante na ciência. Para pegar um exemplo mais antigo, a gente tem na Grécia Antiga a Hipátia de Alexandria, que ela era uma das maiores matemáticas e astrônomas de sua época, se não me engano, é em 200 depois de Olha aí, Cristo. 400 depois de 400. 400 Olha depois só. de Cristo. E ela também, se não me engano, foi quem inventou o astrolábio, que foi um importante instrumento de navegação que você usa para poder saber a sua posição no planeta de acordo com a posição das estrelas e o horizonte. E quem inventou isso foi ela aprimorou, né? Então, ela era uma exímia matemática e que acabou sendo perseguida em sua época, né? Por questões religiosas que estavam havendo ali, religiosas e políticas que estavam havendo ali em Alexandria, né? Mas aí pegando um exemplo mais moderno, a gente tem
a colaboração da Rosalind Franklin, que foi quem descobriu o formato do DNA, ela e mais outros 2 cientistas, ela foi quem tirou a primeira foto que mostrava que o DNA ele tinha o formato de dupla hélice, só que essa pesquisa recebeu um prêmio Nobel, né? Porém, a Rosalind Franklin não recebeu o reconhecimento Quem por isso. recebeu? Recebeu os outros 2 que eu não... Quer dizer, homens. O Watson e o Crick. O Homens, Watson e né? o Crick, 2 homens. E essa é uma grande injustiça, né, Não Jonathan? das é? grandes Eu acho que é uma injustiças grande injustiça da mesmo. história da ciência. Também teve a Meitner. A Lise Meitner, que foi uma importante física de origem judia, né? Foi inclusive perseguida na época do nazismo na Europa, e que ela foi a primeira, de fato, a interpretar a reação de fissão nuclear, né, no final dos anos 30, e que também não recebeu o Prêmio Nobel de Física, que é o Isso é Prêmio um Nobel que merecia. preconceito, né? Ou seja, mulheres, esse é seu local também, né? O que nós Exatamente. precisamos eu acho que é estar mais ativas Ativa, nessa encher área essa sala e aí. ganhar esses prêmios, porque Professor merecemos. Ricardo, na sua sala, em média, tem quantas mulheres e tem quantos homens aí? Na sua turma, é mais ou menos pelo menos. Não, acho que tem mais homens, Acho que tem né? mais homens. Acho que talvez uns 70% e 30%, Ah, né? Então já não tá tão extinto assim, né? Mas, por as exemplo, meninas. lá no Instituto Federal tem um curso superior que a gente chama de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é na área de computação. Um curso mais curto, de 3 anos. E eu lembro que tem uma turma, né, que só tinha, acho que 2 meninas, e elas acabaram saindo do curso, até porque a atmosfera do curso não era receptiva a elas, e isso foi 10 anos atrás, tá? Agora tem uma presença maior de mulheres nessas áreas da computação, e precisa ter para, como eu falei, encontrar mais soluções para os problemas existentes. E é engraçado isso porque a computação, na verdade, é uma invenção feminina. Sério? O pai da computação, né, é o Charles Babbage, que foi quem primeiro pensou numa máquina que pudesse fazer contas diversas, né, de uma maneira muito rápida. Mas quem primeiro pensou numa linguagem para poder colocar nessas máquinas e conseguir transformar isso em alguma coisa utilizável foi a Ada Lovelace, que foi a primeira programadora. Ela é tida como a mãe da programação, enquanto o Charles Babbage é quem inventou a máquina, o computador. Quem inventou a programação foi a Ada Lovelace. E ó, só para completar, quando a gente está tecendo, fazendo como é costura, né? Na verdade, os primeiros programas computacionais têm a ver com costurar, porque sim e não tem a ver com buracos e Era uma fita perfurada, aí colocava a fita perfurada dentro da máquina, aí com aquilo ela conseguia entender os uns e zeros, e aí ela dava uma resposta. costurar é um Gente, ato computacional. Que curiosidade, né? Em Incrível. relação à mulher que a gente não sabe, né? Então, é por isso que é bom programas como esse que valorizem as mulheres na ciência, né? Tragam mais voz, né? Tragam voz para que incentive as mulheres a vir para a ciência, pra porque ciência. nós precisamos delas, né? Na ciência. É bom a gente ter a maior diversidade possível de mentes pensando nisso, né? Agora, falando sobre um exemplo que foi positivo, é o da Marie Curie, que foi a primeira ganhadora de 2 Nobéis em áreas diferentes, que ela ganhou em Química e Física. Essa foi reconhecida. Essa foi reconhecida. Ah. Ela descobriu o polônio e o rádio. Ela é uma das descobridoras da radioatividade, né? E é uma das figuras femininas dentro da ciência mais famosas que tem. E agradecer, né, por ter 2 homens aqui, né, falando de mulheres, né, até porque esse programa é aberto para homens, mulheres, qualquer gênero, qualquer assunto relevante, né, desde que tenha relevância. E isso é muito legal. E falando em relevância, eu queria saber como é para vocês referente ao negacionismo, né, que eu acredito que tem aí, cada dia cresce mais, com os terraplanistas e também com o movimento anti-vacina. O negacionismo ele é um grande problema atualmente, né? Que vem dessa ideia de que talvez, né, os cientistas estejam escondendo alguma coisa, né? De que estão agindo por interesse próprio, de que, na verdade, ninguém nunca foi para o espaço, que a gente não viu. E que a gente tenta combater através de justamente divulgação científica, né? Tentar levar a educação para que as pessoas entendam e saibam diferenciar, né, entre o que é uma fake news, o que é uma notícia inventada, né? Quando teve as vacinas, começaram a dizer que ela ia mudar o seu DNA, mas uma simples aula de citologia de ensino médio é o suficiente para poder mostrar que não é assim tão simples você modificar o DNA. Pode tomar a vacina do Covid?
Pode tomar vacina, por favor, tomem, né? Será que a gente não vai entrar em extinção depois de 3 anos da vacina? É uma coisa terrível isso, porque eu acho que o negacionismo, tem o negacionismo da ciência, Jonathan, mas também tem o negacionismo da democracia, o negacionismo dos direitos humanos, né? E que tá tudo ligado num combo só, né? Você vê essa questão da vacina, por exemplo, até os anos 90, a cobertura de vacina contra o sarampo era da ordem de 90% a 95%. Estava vendo a ministra da Saúde outro dia, ela dando esses dados. Hoje, em algumas regiões está 30%, né? Então, toda essa campanha que foi feita contra a vacina, né? Sobretudo no governo federal passado, e com pessoas que acreditam nisso e defendem isso, isso é terrível, porque isso produz mortes, né? Como produziu no Brasil, 700 mil pessoas morreram de Covid, boa parte desses milhares de pessoas poderia não ter morrido, tivéssemos mais cuidado com respeitar a periculosidade da doença, nos vacinar, respeitar a questão do uso de máscara, respeitar, sobretudo no pico da doença, a necessidade de afastamento social. Então, esse negacionismo não é... Eu acho que o foco da gente aqui como cientistas, eu, Jonathan, um cientista de informação, é o negacionismo da ciência, mas a gente tem que ver que isso se transforma também no negacionismo da democracia, né? E o negacionismo também dos direitos básicos das pessoas, sobretudo minorias, mulheres, negros, homossexuais, etc., que são constantemente agredidos nos seus direitos básicos, né? Então, esse tema que você levantou, Daniel, é um tema muito importante, sim. É engraçado, né, que antigamente teve tantas mortes por doença por falta de vacina, né? Depois criou-se a vacina, aí os bebezinhos são vacinados para evitar aquelas doenças e parece que a gente regrediu, né? A polio, né? Ela tinha sido erradicada do Brasil. Ela foi uma doença que foi devastadora, né? Aumentava muito a mortalidade infantil e a campanha de vacinação do Brasil, ela tinha sido uma das melhores, a ponto de a gente tinha um prêmio dessa campanha de vacinação contra a polio por a gente ter conseguido erradicar a doença, mas isso regrediu nos últimos anos e a polio tá voltando aí. A febre amarela. Muitas doenças, né, que a gente poderia já ter erradicado, como a gente erradicou a varíola, por exemplo, né? E que a gente podia já ter erradicado o sarampo, mas... Não é só no Brasil, no mundo todo que tem, e sobretudo com o núcleo, por exemplo, o movimento terraplanista, movimento de antivacina, o principal núcleo é lá nos Estados Unidos, que é onde surge... Essas ideias são muito importadas nos Estados Unidos. E essas ideias também elas têm uma origem política. São grupos de extrema-direita, grupos vinculados a movimentos de caráter fascista, caráter racista, né? E que estão no mundo inteiro articulados. A humanidade, mas sobretudo os mais pobres. Todo mundo sofre, né? Mas os mais pobres, os que estão em situação de maior vulnerabilidade, é quem mais sofre. Mas a humanidade como um todo sofre, né? Muita gente rica morreu de Covid, também, então todo mundo acaba sofrendo, né? É verdade. É até interessante, né, que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, um argumento que eles usam é que as empresas farmacêuticas inventaram as vacinas para poder ganhar dinheiro, né? E porque lá é caro, todo medicamento, qualquer coisa de saúde, você tem que pagar. Então, por que você tem que fazer uma vacina obrigatória? Para poder arrancar mais dinheiro, né? Mas aqui no Brasil é gratuito, né? E as pessoas... Então, qual que é a justificativa agora? Mas eu acho que também é o medo, né? Porque se espalha um medo de que fake news, né? Que a vacina mata, que não tome porque estão querendo matar a humanidade, sei lá. E acaba a pessoa realmente... A maioria que eu falava, na época, não tomava porque essa vacina veio para matar. Então, cria esse medo. E a Covid matou 700 mil pessoas. Pois Porque as pessoas, a vacina veio para matar e a chance de você morrer pela doença em relação a morrer pela vacina era gigantescamente maior, né? Mas o fato é esse, que eu acho que o medo é a principal arma, né, contra a democracia, tudo, né? Contra os direitos. O medo é uma coisa que faz as pessoas não pensarem de forma racional, né? Lembrar que a gente está falando aqui de física, eu sempre costumo dizer, né? O país com o maior número de prêmios Nobel de Física do mundo, que era a Alemanha, foi nos anos 30, 1930, foi onde surgiu, por eleição, o nazismo, onde ascendeu o nazismo ao poder, né? Então, se a gente, pelo medo do comunismo, medo da União Soviética, medo do que for, medo dos judeus, medo de minorias,
E se a gente não enfrentar o medo de forma racional, a gente acaba indo para essas coisas, esses posicionamentos muito anticivilizatórios. Por isso que o estudo é importante, né? Verdade. Sim. Né? Se você tem Educar tanto medo, é tão exatamente. contra, então vem estudar, né? Seja qual área for, venha se tornar um especialista, fazer algo melhor aí. Ao invés de acreditar nas notícias ou espalhar notícias. Notícia de WhatsApp. Quando saiu essa vacina, ela tinha uma tecnologia nova, né, de RNA mensageiro. Aí as pessoas começaram, vai modificar o DNA. Mas é só uma simples pesquisa ali. Você sabe o que é um RNA mensageiro? Sabe a diferença de RNA para DNA? Sabe como é que funciona o núcleo? Como é que funciona a E a produção de preguiça proteína? do povo pesquisar, né? Então, mas aí a pessoa ela vê uma informação de telefone sem fio, né? ela vê uma Quando informação chega- de alguém que não tem nenhum conhecimento científico, né? É. Ou então tem o conhecimento científico, a gente também falou sobre isso numa conferência, né? Que você tem que ver se aquela. Não é porque a pessoa é cientista que ela também sabe daquele assunto. Tem que ver qual que é a especialidade dela, né? Então vem alguém que não tem nenhuma especialidade naquele assunto, em biologia, em citologia, e aí fala uma informação aleatória que. Tem umas que são claramente sem sentido, sabe? Mas as pessoas acreditam por causa do medo, por causa da narrativa que faz elas acreditarem, do jeito que se conta. É muito legal conspirações, é interessante, isso atrai aos olhos, assim. É legal imaginar que todo mundo tá contra você. Mas, na verdade, as coisas são bem mais simples. E se você estudar um pouquinho, se você se dedicar um pouquinho a estudar, né? A entender sobre aquilo que você está lendo, você consegue perceber que aquilo é uma notícia falsa, que aquilo é E mentira. agora, pegando um gancho aí com essa sua resposta, qual é o papel da divulgação científica na educação e na sociedade? A divulgação científica ela tem essa importância justamente porque, como eu disse, estudar, né? Aí, a preguiça de estudar. Realmente, ler artigo científico, gente, é uma coisa cansativa. Tem que gostar, né? Você lê, entendeu? Jonathan? Eu leio. Uma profissão Ele até publica, ele é autor, né? Enviamos para publicação ontem um artigo, que o Jonathan é o primeiro autor e eu sou o segundo, que sobre legal. as atividades que o Jonathan fez no mês de outubro de 2023 lá no IFSP e deu um artigo bastante longo, né? Que foi enviado, Quantas páginas, submetido, professor? umas 30 páginas, né? E foi submetido para uma revista científica Ah. importante, agora ele tem que esperar alguns meses pelos pareceres. Mas eu fui informada que realmente, né, o Jonathan, desde os 8 anos, né, você já lê livros científicos, né? O primeiro Então, livro quer que eu dizer- comprei foi um de eletrônica, né? Com quantos anos? Com 8 anos, acho que a primeira brinquedo que eu comprei pra mim, assim, a primeira coisa que eu comprei quando eu juntei meu dinheirinho ali, juntei R$ 200, eu comprei um microscópio. E o primeiro livro que eu comprei foi um livro de eletrônica para leigos. Então... Que legal. Não, mas tinha um de ciências também que você leu foi... várias vezes. Eu sei que eu tô bem informada, viu? A gente investigou sua vida Pra gente inteira. fazer a entrevista, a gente tem que investigar, né? Detetives, temos duas detetives aí. A minha história de amor com a ciência, né? Agora Quem sim, disse agora- que ele não tem história de amor? Agora tá começando Love is in the air. Eu tinha recebido do meu primo uma caixa que tinha um forte de montar, né? E dentro estava perdido um livro de 1973 de ciência, entendeu? Adivinha o que eu gostei mais? Eu li aquele livro 3 vezes, levava pra todo canto, tadinho, tá todo... Ele é velhinho, assim, eu vou até ver se eu consigo restaurar ele, porque eu guardo ele de... Que presentão, né? Você ganhou. Então, e foi ali que eu comecei... O outro presente mesmo, você nem deu atenção. Eu publiquei uma vez e só. Então, para você ver, né? Já vem desde pequeno essa paixão pelas ciências, né? Eu acho que o papel de professores também é incentivar, né? A gente vê, por exemplo, no Jonathan, nos colegas Você dele. foi um grande incentivador do Jonathan, né? Eu lembro, eu andei pesquisando que parece que ele estava até numa área da engenharia, é isso, Jonathan? Tava na engenharia... E aí... Aí o professor quer contar a história do universo Conta, paralelo? conta. Conta você, Jonathan. Eu estava na engenharia, né? Aí eu... Que ano da engenharia, Jonathan? Que ano? Foi logo... Quando eu conheci o professor Plaza, foi logo no começo. Eu tinha ido numa palestra sobre ondas gravitacionais, né? Eu tinha mostrado interesse. Aí o professor, ele chegou pra mim e falou, no universo paralelo você estuda estuda física. E você estudou quantos anos de engenharia? Eu estudei 4 anos de engenharia. Não chegou a completar. Não, eu não era muito a... Gente, mas você foi persistente, minha 4 anos, hein?
Foi mais, não foi persistência, foi orgulho, sabe? De, tipo, não vou sair. Brio. Foi brio. Foi brio e foi justamente o Clóvis de Barros que me fez sair também. Por causa que o Clóvis de Barros, né, que ele falava sobre isso, sobre o orgulho, né, de, não, se eu tô estudando alguma coisa, eu vou ficar ali até entender, né? Mas ele também falou uma coisa que me pegou muito, que é, às vezes você é uma jabuticabeira tentando dar goiaba. Porque eu acho que aí fica uma briga interna até, né? Naquilo que você quer provar que vai até o fim e aquilo que você E você tá realmente... tentando dar um fruto que não é Que a não sua é. natureza ali, não é a sua Aí essência. você vê o Jonathan falando como ele é um professor nato, né? Ele eu fiquei pensando, um ano ele só tem... de Então, está no faculdade? primeiro ano, ele explica e tem bom humor também, coisa que é importante para trabalhar com... Sim, e a gente ele- teve a oportunidade de ir numa palestra, né, de vocês e dele explicando ali como as pessoas ficam, porque Prende ele atenção leva mesmo. com esse bom humor, né? Então prende a atenção das pessoas. E ele Então, fundamenta, né? Estuda, ele gosta de ler, gosta de escrever, né? Até recentemente, hoje eu vi que o seu Lattes até se modificou, mas recentemente estava lá, né? Essa parte meio cultural, artística, que eu acho bacana, porque geralmente no universo nerd, né? O estereótipo é aquela pessoa que só sabe gostar de fazer contas, né? E ele gosta de poesia, Gosta ele de gosta tudo, de leitura, né? gosta de escrever, gosta de Eclético. arte. Que isso, gente, vocês estão me deixando encabulado. Não, mas eu acho que. Toma um vinho, Diogo, não, toma um vinho. sabe por que é importante falar isso? Porque, eu não sei, agora está no final do ano de 2023 e possivelmente, como vocês falaram, vai no ar, né, esse podcast no início de 2024. E eu acho que, pensando agora, né, muitos alunos em janeiro de 2024, eles vão estar pensando no que fazer na vida. é E é verdade. importante o exemplo do Jonathan para mostrar que você não precisa ser aquele estereótipo, né, de nerd, que só gosta de exata, só gosta de contos. Se você gosta de história, como ele gosta de literatura, gosta de ficção Não, mas científica, ele é uma eu acho que enciclopédia, né? física e matemática são coisas importantes para você também, tá? Isso é muito legal, né? Chamar a atenção, porque está começando o ano mesmo, então, ó, rapazes e meninas também, né? Essas moçadas aí, venha para esse mundo da ciência que é extraordinário, né? E já que você é eclético, tenho certeza, pela sua aparência, sim, eu tô adivinhando que você gosta de filme. Eu queria saber quais filmes que você indica para quem tem interesse aí na ciência e se tem algum filme que se destaca aí o papel das mulheres. Bom, tem muitos filmes que eu gosto sobre ciência, sobre cientistas, né? Dá um podcast só sobre isso, né, Não Jonathan? podcast só sobre isso, né? Ficção científica, apesar de eles não serem precisos cientificamente, eles dão, muitas vezes, algumas coisas eles pegam, né, da ciência para poder explicar, para poder dar um embasamento. Eles mostram um pouquinho a beleza, né? E tem alguns filmes que eles são, inclusive, bastante precisos, como Perdido em Marte, né? Que ninguém ficou perdido em Marte, mas as contas que eles fazem da janela de lançamento e fazer a órbita, a atmosfera de Marte, é tudo muito bem feito, é tudo bem embasado cientificamente. Interestelar, ele vai um pouquinho mais além na parte artística, mas foi uma das melhores representações que a gente teve até então de um buraco negro, né? Foi feito contas, tem um físico chamado Kip Thorne, que ele é contratado para poder fazer essas contas para colocar no simulação para poder gerar essas imagens, entendeu? De como seria um buraco de minhoca, como seria um buraco negro. Então, a dilatação temporal. Então, tem filmes de ficção científica que são muito E há bonitos. 3 anos atrás ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, né? Ele sempre ganhou. foi contratado Uhum. como consultor de filmes de ficção científica e há 3 anos atrás ganhou o Prêmio Nobel de Física, tá? Pelos estudos, acho que sobre o buraco de astrofísica dele. Uhum. E também tem muito sobre cientistas. Outro dia eu estava até falando com um professor sobre Uma Mente Brilhante, que fala sobre o John Nash, que é matemático, Muito né? bom esse filme. Tem um filme da Marie Curie, recente até, da Netflix. Radioatividade, né? Radioatividade, muito bom ele. Ele mostra a história dela dentro da ciência, né? Ela e o marido dela, o Pierre Curie, né? De como eles descobriram, de como que foi o impacto na sociedade, na descoberta da radioatividade, a sociedade lidando com o fato dela ser mulher e ser polonesa, né? Então, tem muitos filmes. Tem o filme Ágora, sobre a Hipátia, né? Tem Então, bastante, Tem né? bastante filme. Bastante É o referência. filme Ágora sobre a Hipátia, essa É. filósofa e astrônoma grega que viveu em Alexandria, no norte da África,
no ano, mas por volta do ano 400 depois de Cristo. O filme agora está disponível no YouTube, está aberto para ser assistido. Legal. Aberto gratuito. E o filme Radioatividade na Netflix sobre a Marie Curie está na Netflix, mas é muito bom, vale a pena assistir. Também Estrelas Além do Tempo, né? Não pode deixar de citar. É uma lista, né? É uma Dá pra lista. gente fazer O um podcast só disso. O Estrelas Além do Tempo é sobre 3 cientistas mulheres negras na época da corrida espacial nos Estados Unidos, né? Na época de segregação racial, inclusive lá nos Estados Unidos. Então, discute de forma interseccional a questão de raça e a questão de gênero e a corrida espacial com a União Soviética na época, nos anos 60. É muito bom, eu recomendo Estrelas Quero Além do assistir Tempo. esse. Qual que é o Qual nome? Estrelas Além do Tempo. Fala Estrelas- sobre as calculadoras. Você sabe onde Estrelas veio o Além nome do- calculadoras? Não, de onde? Não? Eram as mulheres que faziam cálculos. Não eram calculadoras. Elas se chamavam... Calculadora. Elas eram calculadoras. E elas eram vitais na NASA, porque quem Caramba. fazia a maior parte das contas, né? Eram justamente mulheres. Era a sala das calculadoras e elas Quem ficavam falou fazendo que as mulheres contas não ali. estão envolvidas aí na ciência? E não pensa. E não- Tem uma foto que eu gosto muito da Margaret, eu não vou lembrar o sobrenome dela, mas ela do lado da programação da Apollo 11. É uma pilha desse tamanho de papéis que foi todas as contas que ela fez para poder lançar a Apollo 11. Caramba, gente, Incrível. legal. Agora, professor Plaza, como é orientar os projetos de pesquisa em cosmologia? Olha só, né? Eu oriento sobre vários assuntos. Com o Jonathan, a gente está orientando sobre cosmologia, né, que é o estudo do cosmos, do universo como um todo, e cosmogonias, que seria o estudo da criação do universo, né, e as relações disso com as ciências humanas e as ciências naturais, como a física, a astrofísica, matemática, etc. Mas eu oriento projetos, por exemplo, ligados à ficção científica, no ensino de física, à presença de mulheres nas áreas exatas, né, qualquer assunto, né? É importante falar o seguinte: a gente já tem formado alunos, né, que foram meus bolsistas de iniciação científica e que estão fazendo mestrado, né? Tem 2 bolsistas, meus ex-bolsistas, que se formaram no curso de física, 2 estão fazendo mestrado no ITA, 2 estão fazendo mestrado na USP, um está fazendo mestrado na UFSCar, um vai começar agora o mestrado na UFABC. Todos eles se formaram no curso de física, que é bem recente, né? Começou em 2017 e a primeira turma se formou durante a pandemia, né? Então, isso é importante porque a gente vai formando novos quadros para o país. O país precisa de pessoas que se dediquem à pesquisa nessas áreas de exatas, e que não é bem só exatas barra humanas, porque eu costumo dizer, né, exatas é desumana, né? Não é, né? Não é. Mas tem o corpo de conhecimento que é física, matemática, computação e tal, mas está relacionado também à ciência humana, à história da ciência e outras questões adjacentes, né? No curso do Instituto Federal daqui, né, como é uma licenciatura, então tem uma boa divisão entre aulas de exata e aulas de humanas. A gente tem muita filosofia, muita história, né? E eu conheço alguns dos outros orientados, né? E tem muitos temas interessantes, como astrobiologia, tem etnoastronomia. O que quer dizer seria mais- outros orientados? Porque o professor ele tem vários orientados de iniciação científica. O Jonathan é um orientado, Um dos né? orientados, Daí eu tenho a Lívia, que é uma orientada. Orientado é o aluno de graduação, que nem o Jonathan, que está desenvolvendo um trabalho de pesquisa sob a orientação. Então eu sou orientador e ele é orientado. Mas você A falou... gente não fica pesquisando aleatoriamente. A gente tem ali alguém que guia, né? tem um Que conhecimento, que guia. Que Jonathan, o que é astrobiologia e o que é etnoastronomia? Você falou 2 palavras complicadas. Eu Agora, achei 2 bolsistas meus que desenvolveram temas sobre isso, né? Mas que você seria Ó, a produção, e põe a legenda aí. põe lá a legenda aí. Astrobiologia, né, é quando a gente pensa sobre vida fora da Terra, né? Então, mas aí você pensa, ETs, homenzinhos de Marte, não, o que a gente está procurando? A gente procura geralmente assinaturas biológicas, né? Coisas que só vida poderia produzir. Existem alguns compostos químicos que, por exemplo, recentemente teve uma euforia na internet porque descobriu fosfina nas nuvens de Vênus. Isso pode ser um indicador de vida, entendeu? Porque o fósforo ali presente, a forma como essa molécula está, então, aí vem a questão. Isso pode ser formado pela geologia ou só pode ser formado por biologia? Se só pode ser formado por biologia, por organismos vivos, é um indicador de que pode haver vida. Como seria a vida em outros planetas também? Não necessariamente ela vai ser igual à da Terra, não necessariamente vai ser bactérias das mesmas formas que a gente. Então a astrobiologia ela estuda isso, as possíveis formas de vida, fora como detectá-las, né?
o que que é o fundamental para a vida? O que que você define como vida? O que que são as bases da vida, entendeu? É água, é carbono, nitrogênio, entendeu? Às vezes não precisa ser carbono. Tudo aqui na Terra é feito de carbono, mas a gente sabe que é possível ter vida de silício. Então talvez a gente esteja procurando carbono lá fora, mas na verdade seja uma vida de silício. Então a astrobiologia ela lida com essas questões. A etnoastronomia, eu gosto um pouquinho mais, entendeu? Tem a ver com a sua pesquisa também, né? Tem a ver com a minha pesquisa, porque eu pesquiso sobre a relação entre mitos de criação, né, e cosmologia. Então eu estudo muito sobre culturas diferentes, sobre mitologias de diversas culturas, diversos povos, diversas crenças. E a etnoastronomia, ela todos os povos são astrônomos, basicamente. A astronomia não é uma invenção nova. Desde sempre nós somos astrônomos. Nós sempre olhamos para os céus e criamos desenhos para poder nos mapear, para poder nos guiar, para contar histórias, né? A gente tem, né, os signos do zodíaco e tem diversas constelações que são representações de personagens aqui no Ocidente de mitologia grega. Mas isso é de mitologia grega. E os índios que moravam aqui, como é que eles viam o céu? Entendeu? Eles viam com outras figuras. Eles tinham suas próprias mitologias que associavam. Então, como os povos de diferentes locais viam os céus, como eles calculavam os eclipses, como é que eles viam a movimentação dos planetas, como eles nomeavam essas constelações, isso é etnoastronomia, ou seja, a astronomia que é voltada para o conhecimento de povos étnicos. E cosmologia? Cosmologia é o estudo do cosmos como um todo, uma totalidade. Então, não estou estudando uma galáxia, estou estudando o universo. Certo. E ela lida principalmente com a cosmogênese, né? A cosmogonia, que é como a matéria surge, e como o espaço e o tempo em si surgem, né? É uma área bem, se você... Porque a gente vai pensar, qualquer área, biologia estuda a vida, né? Química estuda... Mas a cosmologia estudaria tudo, né? Então, ela tem um... Eu não sei qual a palavra escolher, mas é ambiciosa, né? Vamos dizer assim. O tema de estudo é tudo, né? Basicamente, é o universo, né? universo. É o cosmos, né? Então, ela está relacionada, de certa forma, à astronomia, e a astronomia desenvolvida mais recentemente que a astrofísica, mas ela é um campo de pesquisa localizado, né? E com pesquisadores que se dedicam a estudar o cosmos como um todo, o universo como um todo, a sua estrutura, a sua evolução e o seu surgimento, se é que teve um surgimento, um ponto inicial, né? E aí, como a mitologia pode estar interligada com o ensino da cosmologia? Eita, que pergunta, hein? Nossa. Tô me sentindo aqui inteligentíssima fazendo essas perguntas. Então, Mitologia, vamos lá. a ideia é o seguinte, né? A gente falou um pouco sobre como no negacionismo se usam narrativas, né? Porque elas são mais... convencem mais, né? Eu gosto de brincar de, tipo, quantos se lembram de como os gregos venceram os troianos, né? Foi com um cavalo, né? Que invadiu, todo mundo lembra dessa história, né? Agora, quantos se lembram das leis de Newton, entendeu? Isso, Ninguém lembra. Entendeu? Por quê? Porque a ciência, né, ela é algo denso, né, de se entender. A cosmologia, então, você explicar coisas como recombinação, como bariogênese, Big Bang, vários termos que vocês não estão entendendo, né? Porque é difícil de explicar, entendeu? Você tem que explicar muita coisa. Mas os mitos, eles trazem isso de um jeito muito natural, entendeu? Quando os povos antigos, eles criaram seus mitos e começaram a pensar sobre o mundo, não era só uma característica religiosa, mas eles estavam genuinamente pensando sobre do que as coisas são feitas, do que tem essa árvore, qual que é a semelhança entre mim e esta árvore, por que tem as estrelas, por que o Sol gira em torno da Terra, né? Que na verdade é a Terra que gira em torno do Sol, deixando claro. Né? Mas eles pensavam essas coisas genuinamente e foram passando isso através de tradições. E essas tradições, elas ficam na mente, porque elas se agarram a você de uma maneira emocional. Elas não te explicam as coisas. Conecta, né? Ela conecta, ela é um trampolim que é um salto para o conhecimento, para você buscar
alcançar uma verdade maior. Então, a ideia é você usar a mitologia para poder ensinar através de analogias, como faziam antigamente, para que a partir dessas analogias você consiga chegar ao conhecimento científico moderno. Só completando, Uhum. Dinda, desculpa, mas eu acho que a ideia é que nós somos seres contadores de história, É né? isso que eu ia Sim. dizer agora. E que, É por contar exemplo, uma por que a gente gosta história. de cinema, né? Por que a gente É. gosta de literatura, mas um cinema, um filme bem contado, com uma história bem contada, né? Eu acho que é porque nós amamos histórias e também nós damos histórias pra gente, né? Pra vida da gente, pra história desde o começo da nossa vida e tal. E isso que dá sentido, a história das pessoas, a história das nossas E famílias, ajuda, né? a Dá história facilidade da no nossa relação, entendimento. por exemplo, da minha relação com o Jonathan, com vocês e tal. Isso dá sentido pra vida. Então, aprender. A ideia, eu acho que eu não sei, você pode completar se quiser, Jonathan. Aprender através de contar histórias, narrativas, é uma coisa que dá mais, tem mais eficiência do que você simplesmente Pessoalidade, aprender né? fatos desconexos. A história é que dá eixo, dá liga nisso, né? A gente não se conecta com dados, tabelas, gráficos, a gente se conecta com humanos, né? Então, é a questão de, né, os pais contam histórias para os seus filhos, né? Por que não contar histórias que vão trazer um ensinamento que mais pra frente, quando ele estiver no ensino médio, aquelas histórias que ele ouvia quando criança vão trazer um novo significado de, olha só, eu ouvia sobre como nós somos poeira de estrela e coisa assim, e agora eu entendo como que funciona isso, entendeu? Da mesma forma que antigamente se contavam essas histórias, esses mitos, e depois, quando numa vida adulta, né, com uma mente mais formada, você começa a refletir nos mitos, né? Alguém que eu estudo muito, que é o Joseph Campbell, né? Ele fala sobre isso, de que o mito falha quando você leva ele literalmente. O mito, ele não é uma mentira, não é uma historinha falsa. Ele é um meio, ele é uma chave que te dá a abertura para um significado maior. Então, quando você vê os mitos de forma literal, como eles acreditam em Zeus, um homem fortão com um raio, sabe? Isso é só o princípio, é só a superfície. Porque a partir disso, você vai pro questionamento de por que que os raios são lançados, entendeu? Qual que é a relação entre os raios e as nuvens? Então, da mesma forma, se a gente contasse como narrativas, a gente talvez consiga vencer essa onda de negacionismo, mostrando a ciência primeiro de uma forma simples, através dessa abertura mitológica, né, de narrativas, para depois, com essa base estabelecida, a pessoa conseguir fazer o salto para o conhecimento científico moderno. E eu sei que vocês estão querendo continuar perguntando, mas só completando uma coisa. Não, fica à vontade. Porque tem uma pauta e tal, mas é que esse tema pode ver que eu e ele gostamos muito. Não, mas A história da Mas ciência. isso é nossa gostoso, pesquisa, né? A história da ciência, eu entendo, né? Pode ver que a pesquisa dele e a pesquisa da maior parte dos meus orientados envolve história da ciência. E a história da ciência dá uma narrativa para a ciência. Então, uma coisa é você aprender a radioatividade, outra coisa é aprender como a Maria Curie, o Pierre Curie, ela mulher, ela veio da Polônia, como é que ela descobriu o polônio, o rádio. Depois, ela também morreu por causa da radioatividade. Muitos desses pesquisadores não tinham noção do perigo da radioatividade lá. Isso 120, 130 anos atrás, né? Então, isso dá um contexto, a história da ciência dá um contexto. Então, o nosso curso por exemplo, licenciatura em física tem várias disciplinas relacionadas, como ele falou, os 30% do curso é mais voltado para humano e 70% para exato. Mas a história da ciência, ela percorre, além de ter uma disciplina específica, ela percorre outras disciplinas para as pessoas aprenderem a ciência de forma contextualizada, e uma das formas de contextualizar é pela história da ciência. Que legal, É hein? incrível. A gente teve a Claudete aqui, É, né? Que então. ela é contadora. Eu Inclusive ia aquele comentar. livro, né? Que você viu. Sim, sim. Eu esqueci o nome do livro. Mas ela é contadora, né? Ela trabalha com contos, não só para crianças, mas para adolescentes, mas para, na verdade, eles terem autoconhecimento do sentimento, da raiva, do medo, né? Então, olha só, mas através de contos. Você pode falar de psicologia para uma criança de uma forma totalmente bruta, né? Uhum. Ou você pode contar uma história. Um bom exemplo é o filme Divertidamente, que ele explica maravilhosamente. Se você pega os melhores filmes, né? Eu que também escrevo, apesar de não ter nada publicado, né? Mas eu vou publicar. Logo né? será um escritor. Logo será um escritor. Mas as melhores histórias não são aquelas que têm um mundo mais complicado, cheio de detalhes e descrições. E sim aquela onde você consegue se colocar no lugar do personagem, porque humanos se conectam com humanos, pessoas com pessoas. A questão é o emocional, não o intelectual. Por mais que a gente seja os seres racionais que nós somos seres emocionais, que somos levados por nossas emoções, e um ser social, né? Então,
as histórias, elas trazem essa narrativa. Então, eu poderia aprender sobre radioatividade e sobre seus perigos, ou posso ver um filme sobre a Marie Curie, aprender sua história, o que é muito mais interessante, porque ali eu vejo uma outra pessoa, uma pessoa que tem falhas, que tem defeitos, que tem ambições e aspirações, e que vai me incentivar também a seguir aquilo, que eu vou entender a trajetória dela para chegar àquele conhecimento. É muito mais interessante do que simplesmente aprender sobre partículas alfa, beta e gama. Legal, hein? É muita coisa que a gente está aprendendo aqui, não é verdade? Agora, uma perguntinha. Por que é tão importante entender sobre nossas origens? E isso tem impacto na sociedade ou é apenas uma curiosidade filosófica? Origens é uma questão, né? A gente procura a nossa origem, né? Quando a gente é criança, como é que a gente nasceu e tal. E tem essas questões fundamentais, a origem do universo, né? A origem da Terra, a origem da vida na Terra, e a origem do ser humano e a origem da consciência, né? Na nossa consciência, né? São questões que estão na origem das religiões e da ciência também, porque são questões fundamentais, né? Que nos atingem a todos, né? Então, eu acho que nos fascina muito isso, você não acha, Jonathan? Sim, dá um senso de identidade, né? Você saber, né, a sua origem. Por exemplo, o que que me caracteriza, né? Eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu sou um brasileiro, eu sou um ser humano do planeta Terra. Essas coisas, elas vão te dando uma coordenada ali de quem você é, né? Quando você não tem essa noção de origem, né? Ela te falha uma parte da identidade. E isso vale a sua cultura, né? A sua religião, a sua local na sociedade. Mas isso se amplia. Hoje em dia nós temos um mundo globalizado. Novamente trazendo o Joseph Campbell aqui, né? Ele fala sobre isso, de que antes você tinha a sua identidade atrelada à sua cultura, à sua localidade, à sua região. E a partir do momento que nós temos um mundo globalizado, essas origens elas se confrontam. Então, eu fui criado como cristão, mas agora tenho o conhecimento ali dos outros que foram criados como shintoístas, né? Então, e agora temos um conflito ali de origens, né? Qual a origem? Então, no mundo globalizado, a gente precisa repensar as nossas origens, porque senão a gente perde essa noção de identidade e a gente acaba a sociedade em si, ela está de uma certa forma caótica, porque ela não sabe exatamente para onde ir, quem ela é, porque tem muitas opiniões diversas. Então, eu acho que a ciência, em seu papel de tentar descobrir as origens e dar uma narrativa única para o universo, ela ajuda nessa Um livro identificação. que o Jonathan gosta muito de citar é o livro Origens, né? Do Sim, David Christian. David Christian, que ele fala justamente sobre essa história de tudo. Tem um termo. A história de A história de tudo, tudo grande mesmo, né? história, grande história. Grande história. Que é justamente isso. Agora que a gente tem informações sobre um pouquinho sobre como o universo começou, a gente sabe como a Terra se formou e a humanidade, eu não posso juntar isso tudo em uma história só e descobrir. Agora a gente não precisa mais a gente não tem mais Uma história de 14 bilhões de anos aproximadamente. entendeu? A gente não tem mais agora essas pequenas histórias locais sobre deuses e heróis nacionais, mas a gente consegue construir uma história que vai desde o princípio do universo ali, 10 minutos depois do universo, né, do princípio, mais ou menos, que é até onde a gente tem alguns dados, né, até os dias de hoje. A gente tem uma história toda mostrando toda a trajetória humana. Então isso dá um senso de identidade global, não apenas regional. Ter isso faz a gente se perceber como humanos, inseridos numa sociedade, inseridos numa natureza, num meio ambiente, o que faz você valorizar que você tem que cuidar do outro ser humano ali, porque vocês são a mesma espécie. Você tem que cuidar da natureza porque você é parte de um planeta, entendeu? Então isso te dá um senso de identidade e aumenta sua conexão com o próprio universo, a natureza e a humanidade. Interessantíssimo. E tem desafios para ensinar cosmologia e a ciência em geral? Eu sou professor aqui no Instituto do nosso campus, o professor mais antigo, né? Porque o nosso campus começou em 2007 e eu entrei no Instituto Federal lá em São Paulo em 95, né? Depois, em 2010, me transferi para cá. Mas, eu não sei, a gente vai aprendendo. Eu acho que, a verdade, o professor Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, né, que foi muito atacado pelo governo anterior, né, ele sempre dizia que nós somos aprendentes, nós ensinamos e aprendemos. Por exemplo, eu estou aqui aprendendo com o Jonathan, né? E ele tem uma bagagem muito grande e ele também vai aprendendo comigo, mas a gente vai construindo. Eu acho que tudo é que a gente fala ensino, aprendizagem, né? É junto, né? Porque tá tudo aí junto. Então, eu acho que não tem também
A pandemia mostrou isso. Antigamente você achava, ligam, aperta o botão de televisão e vamos aprender tudo. Eu acho que televisão, vídeo, tudo ajuda, né? Telecurso e tal. Mas a aprendizagem, eu acho que se vai ter alguma coisa que vai demorar para ser substituído por inteligência artificial ou qualquer coisa assim, é a área de ensino, porque ela exige muito dessa resposta imediata, de estar interagindo no olho, e a pandemia mostrou o quanto essa área da educação é necessária ser presencial, né? Porque não é só depositar conhecimento, né? É construir ele, né? E essa construção, ela tem duas vias, né? Tem que ter uma interação, né? É. Ó, vou fazer uma pergunta aqui, mas você não fica bravo, hein? Ó, lançar esses telescópios e foguetes para a Lua e outros planetas são investimentos aí que custam milhões e bilhões de dólares. Não seria mais importante ou melhor usar esse dinheiro para solucionar problemas na Terra? É uma boa pergunta, né? Bom, quando a gente lança esses foguetes, né, e avança a ciência para os confins do universo, né, a gente também está ajudando a Terra, porque é o impulso que a gente precisa para poder desenvolver novas tecnologias. Por exemplo, o celular que você está usando jamais teria sido desenvolvido se não fosse a corrida espacial, se não fosse o GPS. O GPS, por exemplo, ele precisa da relatividade de Einstein. A gente entende a relatividade de Einstein porque a gente observa o universo. E os foguetes que foram lançados deu a base para poder fazer a gente conseguir colocar satélites em órbita, descobrir como desenvolver isso. Tomografias, tem várias tecnologias que existem hoje dentro da área da saúde, que na verdade, se você for pegar o princípio dessa tecnologia, está dentro do contexto de exploração espacial, a ideia de que você, quando você está lá no espaço, você está uma das condições mais extremas do universo, né? Como você resiste a essa radiação, como você resiste às temperaturas extremas, isso tudo a gente tem que desenvolver tecnologia. E coisas, às vezes, bem básicas, panela de Teflon, né? Que é uma coisa bem básica, a gente usando na cozinha, foi desenvolvida por causa da corrida espacial, né? Uma necessidade que eles tinham de que não grudasse e tal. Então a gente não imagina. Eu acho que, é claro, tem que haver sempre o equilíbrio, mas geralmente se põe, vamos evitar usar dinheiro com exploração espacial para, sei lá, aspas bem grandes, né? Acabar com a fome, né? Uhum. Mas explorando o espaço com satélite que a gente sabe quais áreas vai acontecer mudança climática mais acentuada, né? Como é que o clima vai acontecer, eu comentei com vocês que vai vir agora, né, nos próximos dias uma nova frente quente, dessas muito quente, então os satélites, queimada na Amazônia, tudo isso é junto, então não é uma coisa ou outra, é as duas coisas ao mesmo tempo, né, e é muito importante. Eu acho que o maior desafio lançado pela humanidade é o aquecimento global. Tem o negacionismo do aquecimento global também, que está ligado aos mesmos grupos, né? De extrema-direita, politicamente, no Brasil e no mundo todo, e que a gente precisa enfrentar isso, porque a conta está começando a vir mais rápido do que a gente previa, né? A gente, como mora no litoral, a questão é mais problemática ainda, e a gente precisa atacar isso como uma questão científica, política e existencial, né, da humanidade. E talvez é o maior problema já colocado para nós, como espécie humana, na nossa história, né? Basicamente, ou a gente resolve esse problema ou não vai ter mais humanidade. Caramba, como é importante, né? Tá coisa, vendo? Então né? não estamos gastando dinheiro à toa, né? Agora, Só uma observação. Um dos filmes, a gente vai de vez em quando no Cine Debates lá no Instituto Federal de São Paulo, Campus Caraguatatuba, né? E um dos filmes que eu recomendo é esse filme, estreou um ano e meio atrás, que é o Não Olhe Para Cima, né? E que, de certa forma, de forma analógica, metafórica, discute esse negacionismo, né? Então, os cientistas descobrem que está vindo um meteoro e as pessoas começam a negar isso, mesmo vendo o meteoro se aproximando, ficando cada vez maior no céu, né? Não, porque, e daí não olhe para cima, que é um pouquinho isso, não olhe para o que está acontecendo, não veja os dados, né? E tudo mais. Então, por exemplo, o INPE, que está situado aqui, 100 quilômetros, aqui em São José dos Campos, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, começou a monitorar e ver o aumento de queimadas da Amazônia, né, em 2019, no primeiro ano do governo anterior, e simplesmente o que o presidente na época fez foi demitir o diretor do INPE, né, que
que hoje ele é o diretor do CNPq, o órgão que, inclusive, fornece a bolsa de pesquisa ao professor Ricardo Galvão. Que bom. Né? Mas foi isso. Então, já que os satélites estão mostrando que está tendo aumento de queimado na Amazônia, queimada incentivada, inclusive por mineradores e outros grupos ligados ao antigo presidente, daí se você vê o aumento de queimada, daí fala, o que é que a gente faz? Vamos demitir o presidente do INPE, ou coisa, não, né? não olhe para cima, literalmente. Então, eu recomendo muito, é uma brincadeira, tem o Leonardo DiCaprio, tem alguns atores bons lá, mas é uma gozação, porque é uma paródia, né? Ao final, eu não vou dar spoiler, mas prestem atenção no final, mas eu recomendo muito que assista, porque literalmente o que a gente está fazendo, né, Jonathan, é isso, não olhe para os lados, não olhe para tudo quanto é lado que está mostrando como o aquecimento global está afetando a vida das pessoas e vai afetar muito, cada vez mais. Tá sentindo na pele, né? Só para dar uma explicação, tem tempo para dar uma contextualização? Vocês que mandam Eu aqui. dei uma mudada de assunto agora, então se você der porque eu tenho uma pauta, se você quiser falar, fala, mas Dá uma se complemento. deixar, a gente vai falar muito sobre A gente isso. tem tempo, produção? Eu perguntava pra produção, né? Tem. Então Tem, bora. então, só para dar uma contextualizada, porque, né, qual que é o problema do aquecimento global? Que eu escuto muitas pessoas falar, mas aquece hoje, mas o inverno é frio, né? Então, isso acontece todo Mas o ano. inverno não tá frio mais não. Então. Não, até tá, em muitos lugares, nos Estados Unidos, chega a uma dessa grossura de neve. Depende do entendeu? país, né? Depende Mas do país. aqui Então, mas aí que vem a questão. Então, depende do país? É porque o Brasil é um país Não, quente? acho que não. É porque ou então é um ciclo do ano que todo verão é quente. Então, você está falando disso, mas na verdade todo verão a gente fala a mesma coisa. Não é. Quando a gente fala de aquecimento global, é global, entendeu? Então, a média da temperatura do planeta está aumentando. Isso leva a situações extremas. Ciclones aqui no Brasil não era uma coisa comum. não era comum, mais né? comum. Porque isso tá mudando a atmosfera, muda o ciclo de aquecimento dos oceanos. Então, é uma pequena coisa que vai se acumulando, entendeu? Quando você pega ali o Ártico, ele tinha mais gelo antigamente, a Antártida, e tá derretendo tudo isso, entendeu? Se eu não me engano, na Antártica já tá começando a aparecer vegetação em alguns pontos, porque tá derretendo né? tanto. O permafrost, que é como a gente chama, é o gelo permanente, ou seja, ele tá lá há muito tempo. A gente perfura aquilo ali para poder descobrir como que era a atmosfera da Terra há milhões de anos atrás, porque é um gelo que tá há milhões de anos atrás. E esse gelo tá derretendo, entendeu? Então, Para completar, né? Não sei, mas esse ano de 2023 já estamos acabando em dezembro, né? E é considerado o ano mais quente dos últimos 125 mil anos, tá? A última vez que teve, em média, tão quente, foi há mais de 100 mil anos, segundo todo acompanhamento de dados, porque você consegue, vai falar, você não tem acompanhamento só de 100, 150 anos, mas você consegue determinar a temperatura média do planeta por muito tempo, né, com geologia e tudo mais, né? Então, de fato, é uma coisa No caso terrível. daqui, nem chegou o verão ainda, a gente já tá sentindo a quintura, né? então, e aí, um outro argumento também que usam muito mas isso aí é um ciclo normal da Terra. Porque se você pega a história da Terra, a gente tem ciclos de aquecimento, tem ciclos de esfriamento, temos eras do gelo e temos eras que são muito quentes. Então não é um ciclo natural? Não é. Porque a velocidade com que está aumentando a temperatura do planeta desde 1950 é algo que nem é desde 1950, é desde a Revolução Industrial, que é quando a gente começou a queimar carvão para poder alimentar máquinas. Então a gente começou a liberar o carbono, tem toda uma quantidade enorme de ciclos envolvidos nisso, o ciclo do carbono, porque as florestas que prendem o carbono da atmosfera, e a gente está queimando isso, a gente está tirando o carbono que está preso no petróleo, que está preso no carvão, né, da era carbonífera de 600 milhões ou mais de anos atrás, não sei o ano exato, mas a gente está pegando todo esse carbono que estava preso dentro da Terra e está liberando ele na atmosfera a uma taxa tão grande que está fazendo com que a atmosfera se mude ao ponto de aquecer e a temperatura ficar presa aqui. Então, o aquecimento global é um problema nosso porque ele é de origem antropogênica, ou seja, ele tem origem nos humanos. Os humanos que causaram e os humanos que têm que parar. Ou não vai ter humanos. Que coisa, então, né? tem muitas coisas Perigo, envolvidas, né? por isso que é importante combater esse negacionismo. Até Qual que é a Não é solução fácil. para isso?
A solução são Tem que mudar hábitos, tem que mudar a matriz energética, né? Uhum. Eu sei que Políticas não dá para públicas. cavalo de pau, como se diz no Titanic, né? Mas você aos poucos tem, né, que mudar, você tem que financiar, tem que de alguma forma. Nenhuma energia é totalmente limpa, né? Mas tem energias, né, como solar, como eólica, que elas são mais limpas que queimar combustível fóssil, porque basicamente o que provoca, mesmo a energia nuclear, ela também é mais limpa nesse sentido, né? Ela não Sim, provoca gás estufa, né? Então, você tem que aos poucos ir mudando a matriz energética. Aqui no Brasil, até a matriz energética, por fato de ter muitos rios e ter muita produção hidroelétrica, a matriz elétrica do Brasil é mais limpa, bem mais limpa que nos Estados Unidos, né? Mas o Brasil pode colaborar evitando a queimada da Amazônia, que aumentou muito no antigo governo. Estava vendo dados que nesse ano de 2023 já começou a cair, com o governo atual empoderando os fiscais, evitando passar pano para quem queima a Amazônia ou quem entra em terras de indígenas ou em reservas florestais para fazer mineração e tal, porque deixar a floresta em pé é um bem que atinge de alguma forma toda a humanidade, sobretudo todos nós brasileiros, né? Então, eu acho que a gente tem que isso tem que mudar, evitar o consumismo exacerbado, fazer reciclagem de lixo. São várias questões que custam dinheiro, não vou falar, não, porque painel solar custa caro, energia eólica, mas a gente tem que aos poucos dedicar dinheiro para isso. Os governos têm que caminhar nessa direção e não na direção contrária, né? Olha só a importância de manter florestas de pé, né? Olha só como é interessante a questão da ciência nisso, né? Uma coisa que talvez eles não se perguntam, mas de onde é que vem a árvore? Vem da semente. Tá, mas a árvore é muito grande, a semente é desse tamanho, né? De onde é que vem todo o resto? Entendeu? As árvores, elas captam o CO2, né, da atmosfera, e com isso elas produzem ali as suas células, né? Então, por que precisamos manter florestas de pé? Porque as florestas são depósitos de gás carbônico. Se você planta uma árvore, ao longo de sua vida, enquanto ela está crescendo, ela está captando, absorvendo o gás carbônico da atmosfera. Então, se você derruba isso, você está devolvendo esse gás carbônico para a atmosfera, que é o que a gente não quer. A gente quer que se mantenha numa condição ideal ali, uma taxa de gás carbônico ideal. Então, por isso que a gente tem que preservar as florestas. A gente não pode queimar elas, não pode destruir. E isso a gente já aprende nas escolas desde criança, né? Há muitos e muitos anos atrás. Mas a prática, né? De queimar árvores e derrubar árvores. E vem essa banalização também, né? De quem quer ir contra isso, né? Quem quer aumentar os seus lucros, porque sabem que se você, né, impedir... Essa questão, de entrar minerador em terra indígena na Amazônia. 2, a gente fala o agro é pop, né? Mas boa parte das terras queimadas no norte do Mato Grosso e no leste do Pará são terras de pecuaristas para fazer, né, território propício para o gado, né? Então, esse é uma questão política, né? A gente tem que enfrentar eles, têm muito poder, eles são importantes economicamente também, mas você não pode derrubar a Amazônia para transformar em pasto para gado. Que boa parte a gente tem mais gado, tem mais cabeça de gado do que ser humano no Brasil, mais de 200 milhões. Então, isso também vai exigir toda uma questão política e econômica, porque eles têm a bancada do Boi é uma das maiores bancadas na Câmara, eles têm uma vertente política mais conservadora e tal, eles têm muito poder, e a gente tem que enfrentar isso, de certa forma, mas também não é fácil, porque a gente depende economicamente disso, então não é um problema fácil, é importante perceber que não é um problema fácil de resolver, mas a gente tem que caminhar no sentido certo, não no sentido contrário. Aquilo não é dar um cavalo de pau, não é acabar com a pecuária, mas podemos achar um meio termo ali que preserve a natureza, né, que preserve o meio ambiente, que traga políticas públicas que colaborem com a preservação ambiental, o uso de energias renováveis, ao mesmo tempo que a gente incentiva a economia, porque, na verdade, a mudança de tecnologia continua incentivando a economia, né? Então, a gente tem que ver como fazer com que todos esses funcionem juntos e não focar em um só e dizer, isso aqui não é problema meu, porque quem vai sofrer, na verdade, são, né, os nossos filhos, netos, né, que vão sofrer as consequências do que nós mesmos, viu, o calor que tá vindo aí a semana que vem. Talvez nós mesmos, né? Eu já estou sofrendo, sinceramente. Mas que conversa boa, né, Dani? Demais. Assuntos que... O amendoizinho aqui tá super gostoso. Ele tá falando de semente aí, me deu vontade de comer esse amendoim. Esse amendoim é maravilhoso, né? Jonathan, você quer falar alguma coisa mais sobre a sua pesquisa? Tem algum assunto que você queria explorar aqui? Ou a gente já pode finalizar? Porque aqui eu tenho umas perguntas aqui que eu nem sei se eu faço mais, porque
Aí eu quero saber de você, você tem algo que você quer dizer? Há quanto tempo que tá? Tá muito gostoso. Eu tô aqui. Só vou dar aula 7, então tô de boa. Tá de boa. É, não, eu acho que sobre a pesquisa a gente falou bem que, né, essa parte de mitologia, usar narrativas para poder ensinar a ciência durante essa iniciação científica, na verdade, na verdade talvez um incentivo a todos os universitários de que façam a iniciação científica, porque você aprende muito, é muito interessante você estuda algo que você gosta. Às vezes no ensino médio você fica, mas essa matéria que eu não gosto. Eu tô numa faculdade, agora tô numa faculdade que eu gosto, né? Ufa, E que bom, hein? tô estudando um tema que eu acho muito interessante, que é justamente essa parte cultural de mitologias e essa parte de universo, e conseguimos achar um jeito de estudar as duas coisas ao mesmo tempo, né? E você já tá dando palestra, Jonathan? Na palestra, algumas partes da iniciação científica envolve que a gente divulgue o que a gente está fazendo, né? Então, né, a gente tem projetos de extensão onde eu participei, algumas conferências, congressos, né? E enquanto eu estiver nessa iniciação, estarei aí participando desses congressos. Conta um pouquinho o congresso que você foi lá na USP, que inclusive você estava conversando, uma hora eu estava conversando em inglês lá com um professor norte-americano que é um pesquisador de ponta. Olha! Falei, nossa, o Jonathan, ele apresentou um Jonathan é mil pôster, e uma. esses congressos tem pôster ou comunicação oral, né, por PowerPoint. O dele era através de pôster, mas daí estava o professor lá, que era um dos principais convidados, palestrista, Lewis. e o Jonathan estava conversando com ele ali, eu falei, nossa, o Jonathan, ele tem essas habilidades sociais desenvolvidas. Tenho que aproveitar as oportunidades, né? É isso aí. Foi muito interessante esse foi o Congresso de História da Ciência e Tecnologia lá na USP, o terceiro congresso, né? Onde eu fiz a apresentação de um banner, né, sobre a pesquisa que a gente desenvolveu. E foi muito interessante, teve muitos temas muito legais sobre história da ciência. Teve uma palestra que eu vi interessantíssima sobre o papel da arte no descobrimento do Brasil, né, das representações artísticas da nossa fauna e flora e o que era utilizado. E esse professor Lewis, ele falou sobre como era a relação ali entre Picasso e Einstein, como o movimento do cubismo foi importante para o desenvolvimento de uma teoria relativista que trata o universo a partir de um ponto de vista geométrico, né? Então, tipo, essa vanguarda artística que ocorreu lá na Europa foi né, segundo esse professor, foi uma das coisas que fomentou a mudança de ideias, de você enxergar a ciência, né? E aí ele fez alguns questionamentos sobre o Brasil, eu estava dando umas dicas para ele sobre Legal. como é que foi a nossa história artística, né? Por que a gente teve algumas vanguardas, não teve outras, né? Então acabou dando um papo Isso bem em legal. inglês, hein? Em inglês, É bom porque deu uma Genial. aquecida no Ô, inglês, né? professor Plaza, deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade, tem nada a ver com repertório nem nada. Mas, assim, monetariamente, quem quer seguir essa carreira, né, fazer faculdade, tem alguma relevância? Então, Como é que... Ó, eu acho o seguinte, veja bem. Então vamos lá, vamos partir. Primeiro, talvez não seja isso, mas eu vou fazer uns minutinhos só de um panorâmico. Primeiro, o Instituto Federal é uma instituição pública federal gratuita. Então, lá na Federal, para estudar, eu sei que não vai ser o objetivo, mas todos os cursos são importante gratuitos, falar isso. né? Os com cursos não é certeza. uma universidade privada, né? Está aqui no campus do Idaiá. Tem 5 cursos superiores, tem cursos técnicos, tem ensino médio, tem ProEja, educação de jovens e adultos. Então, tem lá vários cursos, né? E tem 5 cursos superiores, faculdade, 2 desses, um é o de física à noite, que o Jonathan faz, e o outro é o de matemática de manhã, são os 2 mais voltados para a ciência. E eles são de licenciatura, então formação de professores, né? Os professores, eles podem atuar, os licenciados, eles podem atuar, como eu, logo depois que me formei, atuei, né, em cursinhos, em escolas municipais, em escolas estaduais, em escolas particulares, em faculdades privadas e tal. Agora, para atuar em faculdades, por exemplo, universidades estaduais, universidades federais, FATEC, institutos federais e as universidades privadas, né, como aqui a gente tem uma universidade privada grande, que é o Centro Universitário Módulo aqui em Caraguá, né, o ideal é você fazer um mestrado, né, e depois um doutorado, que são as duas pós-graduações estrito sensu. Tem as pós-graduações lato sensu também, que são a especialização ou MBA, MBA, né? Mas o ideal é fazer um mestrado e um doutorado, né?
Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado na USP e a graduação eu fiz na Unicamp. Mas, veja bem, muitos alunos nossos se formam e vão. A gente tem a Ilhabela, por exemplo, que é um caso, como a Ilha, para vocês perceberem como é importante financiar a educação. Como a Ilhabela capta muito recurso do pré-sal, ela tem um excelente salário para professores municipais, né? Então, o grande sonho ali dos nossos alunos, o curso de matemática começou em 2011, né? Já começa a formar a turma desde 2014. A gente tem vários docentes de matemática formados no nosso campo que dão aula na Ilhabela e lá a gente tem professores doutores dando aula na rede municipal da Ilhabela, Que tá? legal. Porque ela paga um salário bastante bom por causa disso, né? Então a gente vê como é importante, porque sem educação pública de qualidade, sem colocar recursos, é impossível acontecer, porque não é um trabalho voluntário, é um trabalho que precisa ser bem remunerado. Sim. Agora, desculpa, você Não, é porque as pessoas sempre falam, se a pessoa, você for ser, vamos supor, engenheiro, você vai ficar rico, advogado fica rico, não sei o que, E fica professor rico. não, né? E professor? Então, e ainda mais numa área então, que fala a verdade é o muito seguinte, pouco A maioria dos procurado. meus professores, é difícil conhecer um professor que nunca tenha viajado o mundo, viu? Então, assim, Ó, fica a dica aí. eu tenho aí, É legal para as pessoas eu tenho o meu saberem, blog, que é um blog, né, diariosdasviagens.blogspot.com.br, né, que tem lá as viagens aí pelos 5 continentes. Mas, veja bem, como qualquer área, né, é claro, as áreas, engenharia, o pai do... Ele começou a fazer engenharia, mas o pai e o tio do Einstein não queria que ele fizesse física, queria que ele fizesse engenharia, eles eram engenheiros, né? E o meu pai também queria que eu fizesse engenharia, eu acabei mas fazendo esses física. pais, Mas, hein? mas muitas vezes eu acho essas. que é o mal de fardo pai. de todo físico. Não, né? e acho que se ele fosse pai também, porque ficaria preocupado. O seu pai vai querer, o seu filho vai querer ser artista, vai ser músico, vai falar como é que. A gente sempre se preocupa. Eu acho então, essas profissões mais relacionadas às profissões liberais, medicina, meu irmão é médico, meu pai era médico, né? É médico, ainda está vivo, mora lá em Mogi das Cruzes. Mas essas profissões, odontologia, arquitetura, medicina, direito, engenharia, elas são valorizadas não só monetariamente, mas também socialmente, né? E muita gente fala, você vai ser professor, né? E coitado, tal. Eu adoro dar aula, eu adoro interagir, eu adoro ensinar, né? É claro que eu não dou aula lá na linha de frente. Eu já dei aula no Estado, já dei aula em escola privada, já dei aula em cursinho, né? Sobretudo quando eu tinha mais próximo da idade deles, a partir dos 20 aos 30 anos, né? Mas depois fiz o mestrado e comecei a ser professor universitário. Mas é um processo, né? Eu acho que, por exemplo, ele, como outros meus bolsistas, tem um potencial muito grande para, depois que concluir o curso, fazer um mestrado, fazer um doutorado, se transformar num professor universitário, num pesquisador. Mas cada um, tem muitos dos nossos alunos que vão dar aula no Estado, nas escolas estaduais, e a gente espera e luta para que se valorize o salário de professor, e para isso tem que ter mais recursos, tem que captar mais, arrecadar o governo, porque também não pode falar, o governo precisa arrecadar mais recursos, não tem jeito, porque senão não tem como pagar melhor salário. Saúde pública, assistência social pública e educação pública custa dinheiro e precisa de recursos, e recursos vem de impostos, né? Então é importante falar isso. Agora, precisa ser bem gasto também. Tudo bem. Agora, eu acho que qualquer iniciativa assim, então, para resumir a sua resposta, a sua pergunta, né? Muitos vão seguir dando aula, né, nas redes de educação básica, privada, municipal, estadual, tal, e muitos vão fazer, alguns vão fazer mestrado, doutorado e vão se tornar pesquisadores ou de universidades, institutos federais, ou até de instituições como o INPE, por exemplo, aqui em São José dos Campos, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que não tem curso de pós-graduação, mas eles são pesquisadores, basicamente, não tem curso de graduação lá, né? Não tem faculdade. Legal. E onde os ouvintes aí podem encontrar mais informações sobre o trabalho de vocês? Eu passei na frente dele, né? dos canais, porque até vocês estavam explicando que vocês têm o podcast, né? Tem um canal no YouTube, eu fui ver, o canal Mulheres Antenadas Podcast. Bacana, eu entrei agora pelo celular no canal de vocês, e a gente, durante a pandemia, durante o primeiro ano da pandemia, a gente sempre fazia palestras antes, né, da pandemia, que eram palestras presenciais lá no campus, né? Jamais pensava que um dia eu ia dominar essa tecnologia que nem vocês dominam, mas daí veio a pandemia, né? E todos nós tivemos que nos adaptar e reestruturar e reaprender, né? Reinventar, como se diz. E daí a gente, com recursos da reitoria do Instituto Federal de São Paulo, lá em São Paulo, a gente montou um canal no YouTube, que é o canal Debate Consciência,
que é um canal que basicamente de divulgação científica, de palestras, webconferências, Que legal. e que está aberto, inclusive, recentemente, a última foi feita, que a gente fez, foi um convidado que o Jonathan mandou o convite por e-mail para ele, que é o professor Mário Novello, que é um dos maiores cosmólogos do Brasil, lá no Rio de Janeiro, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, e que aceitou o convite do Jonathan e fez, e está lá. Vocês podem entrar, digita Debate Consciência, os construtores do cosmos, e você vai ver uma aula sobre cosmologia que o professor Mário Novello ministrou, né, a convite do Jonathan. O Jonathan, quando recebeu por e-mail a resposta, porque imagina, um pesquisador que é um pesquisador emérito, um dos maiores pesquisadores do Brasil, né, tem 81, acho que anos de idade, responde o e-mail do Jonathan dizendo que o Jonathan fez um e-mail tal, convidando, e daí ele responde dizendo que aceitava. O Jonathan ficou, ele já tem um sorrisinho, né, maroto, mas o sorriso dele ficou bem maior aí, né? Que legal, gente. É muito gostoso estar com vocês aqui. Quero agradecer imensamente a presença do Jonathan Campos. E você, Joe, para te encontrar nas redes sociais, como que faz? Encontrar seu trabalho? Meu trabalho, eu tenho um blog que tá um pouquinho parado, mas eu vou, que é pra minha parte mais literária, né, de poesia, que é menestrelmoderno.blogspot.com.br. Acho que tem um BR, qualquer coisa, tira o BR que tá certo. Que tipo de material tem aí nesse... Tem poesias, tem contos que eu escrevo e de vez em quando eu vou atualizando quando eu for escrevendo mais coisas, né? Porque escrever é uma arte que não se pode apressar, gente. Né? Eu também tenho um Instagram que é Menestrel Moderno, que também tem as minhas poesias lá. E também no site do Instituto Federal de Caraguatatuba também sempre tem as novidades do que estamos fazendo, como quando tem palestras, conferências, participações em congressos, artigos publicados, né? Está sempre sendo atualizado lá de todos os cursos, né? Mas de física principalmente porque o professor ele escreve bastante. Ele faz questão de divulgar bem os alunos. Acho que se você digitar no Google Jonathan Campos e EPSP Caraguatatuba, vai vir pelo menos algumas dezenas de artigos lá no Legal. site, né? Desde quando eu estava na engenharia. Né? Olha só, legal. Legal. Então é isso aí. É isso aí. Foi ótimo esse bate-papo. ótimo. Agradecer, né? a presença. Agradecer o professor Ricardo Plaza. Nem passou o tempo, né? Você falou que... voou, né? Foi tão bom que a gente Gostoso, né? ficaria... Porque a gente gosta, eu e ele, né? Gostamos do que a gente estuda, então se deixar a gente aqui, a gente vai... Fica o triplo do tempo falando e falando, mas foi muito prazeroso, né? Eu gostei muito de participar. Obrigada. Tá? Vamos ver se na próxima a gente Obrigada. traz uma mulher da área aí de exatas e ciências. Eu exatamente. tenho várias orientadas minhas, Ah, alunas então pronto. aí, né? Que se de repente o ano que vem, se você quiser, Com elas certeza. estão à disposição para vir, tá? Tá ótimo. Fica aqui então nosso agradecimento por vocês terem compartilhado, né, suas experiências, o conhecimento conosco. Nós que agradecemos o convite, né? Vai ter mais. Outros convites serão entregues a vocês. Viu? Eu posso dar uma última mensagem? Pode, Então, fica a à última vontade. mensagem é essa. Quem quiser acompanhar o nosso canal Debate Consciência no YouTube, né? Pode ver. E para os jovens, né, aqui do Litoral Norte interessados por física, por matemática e por ciências, né? Venha cursar no Instituto Federal, né? Agora no ano que vem o curso de física, de licenciatura em física, o curso de licenciatura em matemática, eles são gratuitos e vocês têm a possibilidade, né? Esses alunos que quiserem se desenvolver, além de ter assistência social, tem os recursos de assistência social também, mas além da assistência social tem as bolsas, né? Como a bolsa que o Jonathan recebe, outras bolsas PIBID, bolsa de residência pedagógica, bolsas que geralmente o valor dela é R$ 700, mas tem algumas bolsas que são mais, tem um valor maior, né, que é a bolsa da FAPESP e tal, e que eu procuro sempre sempre que eu posso conseguir bolsa para os meus alunos, para além, porque uma coisa eu vou estudar, mas ele também tem uma idade que precisa de alguns recursos. É claro que eles têm o apoio, eu sei que o Jonathan tem muito apoio da família dele, né? Mas muitas vezes eles precisam de recursos próprios, tal. Então, com essas bolsas que são fomentadas ou pelo governo federal ou pelo governo estadual, os alunos, além de estudar, eles conseguem ter um recurso para gastos pessoais e tudo mais. E tem assistência social lá no Instituto Federal para alunos com numa área de vulnerabilidade social também, para auxiliar para moradia, Olha que alimentação, para material escolar e para transporte, né? E o aluno recebe Muito na bom. conta corrente esse dinheiro. Então,
Para jovens interessados por temas científicos, apareçam lá em fevereiro, né, quando for começar as aulas. Me procurem se quiser. Eu estou sempre lá, mais à noite, mais às vezes de manhã também no curso de matemática e à noite no curso de física. E venha assistir aula, às vezes como ouvinte também, para ver se você gosta, né? tal. As aulas são das 7 até as 10h35 da noite, as aulas da física, de segunda a sexta-feira. Você vai ser muito bem-vindo, pode assistir uma aula como ouvinte, né? Se apresenta, tem que apresentar um documento lá na entrada, lá na entrada do IFSP, um documento com foto, né? Mas vem e fala, ó, eu vim assistir uma aula com o professor Ricardo Plaza, né? Como ouvinte, e daí o responsável pela segurança ali nas catracas, na frente, na portaria do IFSP, vai dar as informações necessárias. Você será muito bem-vindo, jovens que gostem de ciência. Até lembrando que é uma faculdade pública, né? Então os espaços são abertos, né? Todos são bem-vindos, né? Pode visitar, né? Pode visitar, tem a biblioteca que está repleta de livros interessantes, tem muitas atividades que, se vocês acompanharem no site, tem muitas atividades de extensão, como tem a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, onde a gente ministra o mini curso de astronomia. Tem um tabuleiro de xadrez gigante para quem gosta de jogar xadrez. Sim. Vocês mesmos, linda, né? Vocês mesmos foram lá, né? De participar de uma atividade lá, né, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e foi muito bacana receber vocês nessas oficinas que a gente fez, né? E como vocês, todos estão convidados, mas é um local que realmente valoriza quem gosta de estudar e quem gosta de ciência, o Instituto Federal. Mas todos são bem-vindos. Tem o Cine Debates também, né, professor? Tem o Cine Debates. Tem muitas coisas que acontecem lá que são abertas ao público. Cine Debates lá tem um auditório, são exibições que a gente faz ou de séries ou de filmes, e depois a gente discute esses filmes e séries do ponto de vista dos conhecimentos, né, das questões abordadas neles. Muita coisa, né, Dani? É muita oportunidade, né? Então, Demais, eu acho que tem muito que bom. vir se inscrever aí, fazer o Recado vestibular, tá né? Faça o dado. Enem e venha. É isso daí. Então, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos, a audiência, todos que nos acompanham. Segue aí o nosso Instagram, mulheresantenada.podcast. Comente aqui se você gostou da matéria, se você tem dúvida, que eles vão estar à disposição também para explicar. E até o próximo episódio. É isso? Tchau. Obrigada!